Olá, que bom ter você conosco aqui no Vá TV. Juntos nós estaremos cada vez mais de bem com a vida. De bem com a vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Home Angels, empresa especializada em cuidadores de pessoas, e Saúde Inteligente é For Life, o seu organismo prontíssimo para combater e reconhecer ameaças. Também da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Confere o que preparamos para você. Será que você presta a atenção necessária ao maior órgão do corpo? Sobre o tema, conversamos com o médico dermatologista Dr. José Carlos Ricardi. Será que as mulheres ainda têm medo de viajarem sozinhas? E que tal experimentar o turismo fast food? A turismóloga Roberta Pimentel conversa conosco. Que novidades nós temos à disposição para tratar a calvície? Quem esclarece é a terapeuta capilar Juliana Pimentel. E o que fazer para materializar nossos melhores sonhos? O psicoterapeuta Simon Celal nos orienta. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Retornamos à Clínica Ricardi. Estamos aqui com o médico José Carlos Ricardi, que é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aliás, doutor, uma família de profissionais de saúde, né? Tem o cirurgião plástico, doutor Denis, a sua filha... Carmen Lúcia Ricardi. Que é ortodontista. Orto e odontopediatra. Também cuida do titulada, sorriso. né? Titulada pelas duas. Não se dizente ortodontista e não se dizente odontopediatra, e sim titulada em ambas as especialidades. Perfeito. É muito importante isso, né? O sujeito se dizer e ele realmente ser, né? Sim. Falando, doutor, em dizer e ser, eu queria que o senhor esclarecesse a respeito desses procedimentos de harmonização facial, de rejuvenescimento, de correção, que hoje estão tão usuais, mas que estão sendo realizados por profissionais habilitados e muitas vezes por profissionais que não têm essa habilitação, trazendo um verdadeiro risco para quem busca harmonizar, por exemplo, a face e acaba com resultados desastrosos. Não é, doutora Ricardi? Isso confere? Confere, e confere também assim, muita gente que faz formações extremamente difíceis e até demoradas. Eu, por exemplo, vou falar um caso que é caricatural. Eu tenho um conhecido, né, até tem um parentesco comigo, que passou 10 anos fazendo treinamento em cirurgia oncológica e notadamente de fígado, por exemplo, né? E acompanhando um dos melhores mestres do fígado em Porto Alegre. É especialista do especialista da especialidade. O sujeito saiu dali, eu acho que não se deu bem, né? Não teve sucesso, e o sujeito quase que se diz dermatologista. A medicina não é propriedade de ninguém, mas é um sinal estranho, um sinal suspeito. Quer dizer, eu passo 10 anos aprendendo sobre olho e vou tratar fraturas.
Quer dizer, na realidade é uma incongruência, no mínimo uma perda de tempo. Isso se denuncia uma falta de capacidade ou falta de inteligência. Na verdade, normalmente quem deve mexer na regulagem de motores é quem aprendeu sobre motores, regulagem, não vai mexer lá em chapeação e pintura. E na medicina é a mesma coisa, a vida é muito semelhante, é só tu adaptares assim as comparações e faz simploriamente comparações óbvias, né? É que nem eu agora começar a operar, a fazer exame de grau de deficiência ocular, salvo se eu fizer outra formação. Doutor Ricardo, aproveitando a sua experiência e considerando hoje o desejo das pessoas de rejuvenescerem, buscando harmonização facial, em qualquer lugar, qual o cuidado que o senhor nos recomenda em termos assim, se eu busco rejuvenescer ou mesmo há uma harmonização facial, que cuidados eu devo ter para que os resultados tenham chance de êxito? Quem eu devo procurar? Na verdade, há que se distinguir entre cosmética e dermatologia como especialidade de proteção da pele ou recuperação da pele. Então, cosmética é através de produtos de tonalidade, em pinturas, isso é cosmética. Agora, por exemplo, quando eu vou atuar sobre a pele e ela realmente responder a um tratamento, normalmente inicia com os hábitos saudáveis de vida, tipo alimentação, sono, exercício físico, né? Depois o indivíduo tentar ter uma sanidade mental que o traga o mais relaxado, o mais sintônico com a vida. Isso é uma regra para a vida como um todo. Depois, o indivíduo não se expor a riscos consagrados, por exemplo, o fumo, né? O fumo tem o poder, né, maligno de fazer que uma artéria que tem a grossura de um dedo mindinho, por exemplo, ser obstruída e o sujeito morrer subitamente ou não, né, por entupimento de um vaso que tem a grossura de um dedo mindinho, repito. Né, uma coronária, uma carótida que é capaz que tem é quase um cano de cano d'água, tem essa grossura e o fumo tem a capacidade de entupir aquilo ali, né? Agora você imagina que se tem essa capacidade, imagina um fio, um vaso que tem a espessura de um fio de cabelo ou menos. Quer dizer, é claro que ele será imediatamente com o uso sistemático do fumo, ele será entupido. E ele entupido, ele faz a pele ficar com aquele aspecto velho, enrugado, macilento, né? E de repente até mal cheiroso, né? Com essa informação que vai levar à transformação, nós agradecemos, Dr. Ricardo, por essa orientação em favor da vida, em favor da saúde, da pele e, por consequência, da nossa beleza. Muitíssimo obrigada. Agora, um momento de lazer. Nós vamos conversar com a diretora da agência Connect Cultures, Roberta Pimentel. Você fala de onde nesses dias gelados, Roberta? Oi, tudo bom? Eu sou gaúcha, mas moro em Floripa, já tem uns 4 anos. Então tá frio, acho que não tanto como aí. Muito bem. Tá todo mundo curioso para saber que assunto positivo a gente vai conversar. Mas a primeira pergunta é verdade que as mulheres ainda têm medo de viajarem sozinhas? Sim, sim. Então, eu trabalho há anos com educação internacional, né? Eu voltei da Austrália em 2015, lá fui convidada para trabalhar e amo trabalhar com intercâmbios justamente por ver a transformação que se traz à vida das pessoas, mas eu decidi tocar minha própria agência justamente por identificar, né, esse medo em comum, esse receio das mulheres
de viajarem, né, de tocarem seus próprios projetos, enfim, através de imersões interculturais. E o que eu vejo é que tem, sim, agências de turismo diversas, sabe, que juntam mulheres que querem ir para o Nordeste ou irem para algum lugar mais exótico, por exemplo, Egito, mas que não tem agência de intercâmbio. E que acho que é fundamental que tenha, porque a gente está falando, né, de uma experiência que a pessoa vai ficar normalmente de um semestre a um ano, ela vai para morar, vai para viver. Então, eu criei a agência justamente para isso, para poder conectar mulheres, né, que vão, seja lá para onde, para vivenciarem imersões interculturais e para que não deixem, né, de viver, de voarem, né, independente das inseguranças que a gente tem, das barreiras que ainda existem, né? Então, a minha ideia é justamente poder conectar mulheres, né, que querem ir para fora para estudar, para se especializar, para trabalhar, enfim, que não deixem de ir, né? Que o medo não seja um impeditivo. Que beleza! Então, agora que você já sabe que não precisa ter medo, porque vai ter uma assessoria especial, eu te pergunto, Roberta, já é tempo da gente planejar essas novas incursões? Sim, muita gente tem me perguntado isso, né? E muito, quando é que as fronteiras vão abrir de tal lugar? As coisas estão acontecendo aos poucos, eu vou acompanhando, né, semanalmente. Mas que eu vejo que agora é sim o momento ideal para se planejar. E é legal observar que as escolas, colleges e as universidades estão bem mais flexíveis, né? Não só em relação a valores, quanto alteração de data ou qualquer coisa, porque ninguém tem culpa de tudo que está acontecendo. Os alunos não têm culpa, então, nesse sentido, né, se precisar alterar, eles estão bem mais flexíveis. E o que muitos alunos estão fazendo é se matriculando para 2022 ou 2023. Na verdade, a maioria dos alunos que eu tenho, principalmente, vão para a Austrália, estão se matriculando para 2023, então é um período aí para se planejar, para pesquisar, para juntar dinheiro e poder dar uma estudada também, para não chegar com a língua do destino assim, totalmente crua, né? Então esse é o momento sim, para se planejar, para não deixar tudo para a última hora. Quanto antes começa o planejamento, mais o aluno economiza em relação à passagem, acomodação, curso, tudo. Que baita dica para você que pensa em estudar no exterior. Procure a agência Connect Cultures. E na próxima encontro, na nossa próxima conversa, nós vamos falar com a Roberta sobre turismo fast food. Vai ser sensacional. Muito, muito obrigado, Roberta. Eu que agradeço. Beijão para vocês. Boa quarta. Agora, no De Bem com a Vida, nós conversamos sobre calvície e queda de cabelo provocada pela Covid. Conosco, com muito prazer, a terapeuta capilar Juliana Pimentel, diretora da Equilibrium e membro da Associação Brasileira de Tricologia. Como vai, Juliana? Olá, Cris. Tudo jóia, tudo bem, de bem com a vida. Muito bem! Juliana, a gente sabe da importância do cabelo para a autoestima de homens e de mulheres. E mesmo nós não ainda termos uma cura, né? Existem tratamentos no mercado que podem retardar a queda ou amenizar a alopécia androgênica. Eu falei certo, Juliana? Falaste certo, a alopécia androgênica, a famosa calvície feminina e masculina, né? Que ela vem, normalmente ela é hereditária. Porém, o que acontece? A terapia capilar, ela é maravilhosa, ela tem resultados maravilhosos para esse tipo de tratamento. Ela pode realmente amenizar e retardar, através de combinações de equipamentos, técnicas manuais e fitoterápicos. Juliana, nós conversávamos antes e tu mencionaste que a gente pode perder em torno de 100 fios dia. Nossa, eu achei uma barbaridade. Isso realmente está dentro da normalidade? E sendo uma queda mais acentuada, que tratamento a Equilibrium nos indica? Então, o indivíduo nasce com em torno de 100 mil a 150 mil fios de cabelo. Então, dentro da normalidade, até 100 fios diários, tá? É normal o indivíduo perder. O que a gente deve observar? O que a gente deve observar quando essa queda ela é maior
no momento que a gente nos levantamos no nosso travesseiro, perceber perda de fios, momento de só passar a mão no cabelo e já perceber fios, gola das roupas, casacos, observar também a escova de cabelo, quando tu lava o cabelo, perceber o ralo do banheiro. Então, são coisas que a gente pode observar. O indivíduo observando essa queda acentuada, é muito interessante que ela procure um dermatologista ou também um terapeuta capilar, no caso, e também observe vários fatores que podem estar comprometendo nessa saúde do couro cabeludo. Mas existem tratamentos como microagulhamento, eletroterapia, laser, argiloterapia, ozonioterapia. Todos esses tratamentos, eles vão auxiliar, eles vão ativar a microcirculação do couro cabeludo e vão ajudar, auxiliar, a recuperar essa normalidade das fases do cabelo, porque quando ele cai mais do que cresce, significa que o couro cabeludo, ele precisa ser regularizado novamente, porque tem, como é que eu posso explicar? Tem tempo definido para cada fase. E no momento que ele está desregulado, o que acontece? Cai mais cabelo do que cresce. Então, a gente precisa regular e identificar os fatores que estão fazendo com que essa queda, ela seja antes do momento que realmente deveria ser. Juliana, falando em queda, existe uma queixa recorrente de pessoas que sofreram com a Covid e, além disso, passaram a perder um grande número de fios. A terapia capilar pode contribuir nestes casos? É uma excelente aliada, Cris. Uma excelente aliada porque no momento que sabe-se que a questão da Covid-19, né, acomete nosso sistema imunológico. Então, ela é uma aliada no momento em que ela consegue ativar essa circulação sanguínea, fazer a entrega de algumas vitaminas, de alguns minerais que estão presentes nos óleos essenciais, tá? No momento que um laser, por exemplo, entra ali na epiderme e ativa, energiza as células para que elas possam formar mais fibroblastos e assim, consequentemente, formar mais fios de cabelo, então a terapia capilar tem ótimos resultados, porque ela vai ajudar e muito nesse processo da retomada, da repilação dos fios. Muito bem, então, se você já apresenta sinais de calvície, ou se em função da Covid passou a perder muitos fios, calma, porque existem tratamentos que de fato funcionam. Liga para Equilibrium. Juliana Pimentel, eu quero agradecer muito a tua presença no De Bem com a Vida e nós com certeza voltaremos a conversar sobre outros assuntos que trabalham a nossa harmonização facial e, por tabela, a nossa autoestima. Um grande abraço, Juliana. De bem com a vida, Cris. A aceleração e os desafios de hoje têm nos deixado cada vez mais inquietos e ansiosos. E as terapias, elas têm funcionado para resgatar este equilíbrio. Para falar sobre isso, estamos com o psicoterapeuta Simon Celal. Tudo bem, Simon? Tudo bem, Cris? É uma honra estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Simon, eu te pergunto o que vem a ser a psicoterapia SS? Bom, a psicoterapia SS é um sonho, né? Desde os tempos de graduação, quando eu estava estudando na PUC-RS, e sempre tive esse sonho de trabalhar com terapia, mas iniciei meus trabalhos na área espiritual, né? Com 8 anos de idade, na área espiritualista, né? Já lidando com energia. Com 12 anos, comecei meu trabalho com o Reiki já em consultório, né? Tem uma estrada longa aí nas terapias holísticas, e a psicoterapia SS é uma junção, né, de mais de 10 anos de vida, 8 a 10 anos de vida acadêmica, com graduação outra pós agora em psicologia que eu estou finalizando, fora os trabalhos espiritualistas, né? Traz o Reiki, a apometria, e o que hoje é o meu carro-chefe, que eu amo trabalhar
terapia de vidas passadas. A psicoterapia essa engloba vários tipos de terapias que eu desenhei um tratamento para as pessoas nesse caso. Simon, tu dirias que hoje a ciência e a religião estão mais próximas? Muito mais próximas, isso é uma grande felicidade, né? Nós temos diversos pesquisadores, né? O Joe Dispenza, que é um neurocientista que eu gosto muito, que eu estudo muito, neurocientista formidável, que fala muito, ele inclusive tem aparelhos que mapeiam os pontos de força, conhecidos como os chakras, diretamente nos eventos, né? Hoje nós temos o biocentrismo, que é o Robert Lanza, um cientista que trabalha inclusive no MIT, que é um local que trabalha diretamente com a área da física quântica, que ele fala muito sobre o biocentrismo, que é a informação quântica da alma nos microtúbulos do cérebro. Né? O Reiki tem uma graduação já de Reiki na Espanha e dezenas de trabalhos científicos pelo mundo. Né? O Reiki que hoje já é oferecido, inclusive, no Sistema Único de Saúde, o SUS, e saiu há mais ou menos uns 2 anos atrás uma resolução aqui no Rio Grande do Sul que o Reiki, inclusive, vai ser oferecido nas farmácias. Tem muito médico trabalhando com Reiki, psiquiatra trabalhando com Reiki. Fez uma virada de chave incrível nas terapias holísticas, né, Cris? Simon, sem dúvida. E eu estava te escutando e lendo nas tuas redes sociais, então não dá para fugir da pergunta seguinte: o que a gente precisa para que os nossos sonhos e os nossos desejos passem a ser possíveis? Bom, primeiramente, entender a constituição humana. Eu, como trabalho na linha holística, essa constituição humana trabalha com a mente, corpo e espírito. Entendendo essa constituição humana, corpos espirituais, energia, a gente começa a entender que tudo depende do foco. Tudo depende de um sonho, né? Para que sonhos se tornem realidade, nós precisamos, dentro da linha da ciência, né, trabalhar corretamente o colapso de onda, que se chama, ou melhor, o nosso campo eletromagnético. Nós precisamos de um equilíbrio entre o pensar e o sentir, né? Hoje, nós, na área da ciência, sabemos que temos 3 cérebros: cabeça, coração e corpo. Primordialmente, para que nós realizemos os nossos sonhos, precisamos estar alinhados entre a mente e o coração. Isso quer dizer uma sinergia entre aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Esse campo eletromagnético faz com que, de fato, essa realidade se molde conforme a nossa vibração. Na terapia holística, a gente trabalha exatamente com isso. Alinhar o foco e ter uma organização pessoal, valorizar a si mesmo, e então trazer para o mundo o reflexo daquele brilho interno, né, Cris? Aquele brilho de dentro. Né? O ser humano é que nem uma lâmpada, ele brilha de dentro para fora. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas não realizando seus sonhos por um excesso de preocupação com aquilo que os outros pensam. Na verdade, isso é um erro que faz com que percamos muita energia se não nos valorizarmos, né? Então, até pegando uma frase, né, do Mestre Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu conheço muitas pessoas em consultório, e é um trabalho forte que eu faço, muitas pessoas amam o próximo, a grande maioria esquece o a ti mesmo. E esse é o inverso, né? Precisamos começar por amar a nós mesmos e refletir esse brilho, esse trabalho interno no mundo. E daí os sonhos, eles se tornam possíveis e eles acontecem automaticamente, devido à somatização dos nossos atos, dos nossos pensamentos, porque a nossa energia, vamos dizer assim, nosso campo magnético do sentir, ele se torna positivo. Temos a cinesiologia na área da ciência, que comprova, né, que as emoções têm hertz. Então, quando estamos com emoções em hertz baixos, estamos, de fato, atuando nesse campo de energia que a gente vive de uma forma negativa. E assim acabamos atraindo mais problemas do que solução. Para que possamos realmente transformar o sonho em realidade, nós temos que viver esse sonho e ser esse sonho hoje, né? Sem expectativas. A gente tem, cada dia é um presente, e esse presente é onde a gente pode fazer o nosso melhor. Perfeito. E estando bem, podemos, inclusive, ficar cada vez melhor. E de bem com a vida, não é, Simon? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, meu amor. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra.
E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Nem bem terminou e nós já estamos morrendo de saudades de você. Agradecemos o carinho e essa excelente companhia. De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Home Angels, empresa especializada em cuidadores de pessoas, Imunidade Inteligente for Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer ameaças, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. Lembrando também que o nosso programa pode ser assistido no YouTube e Facebook, De Bem com a Vida Talk Show, no Instagram, debemcoavida.rs. Se quiser falar, mandar sugestão, nosso WhatsApp 51 991 15 20 90. E o que mais importa é que nós estejamos cada vez mais de bem com a vida. Führt durch die Straßen nur zu stark, Raven auf der Nase.